Godoy, de Ivete Recalcati, da Norte Comunicação, e de alunos do 3º e 4º anos do curso Magistério do Centro Educacional. E registramos a presença da jornalista Carla Reck, uma das grandes incentivadoras da Semana Literária da Câmara de Vereadores. Senhoras e senhores, devolvo a palavra para o comando desta sessão especial, a vereadora, proponente e presidente desta sessão especial, Suzana Duarte. Muito obrigada, Marcondes. Quero saudar a minha colega, companheira, vereadora professora Elaine, saudar Guilherme Tomasi, nosso escritor, que vai nos dar o prazer da sua fala nesta noite, a Júlia, nossa companheira aqui da Câmara de Vereadores também, que vai expor o seu trabalho magnífico, e quero saudar a cada uma das instituições, através de seus representantes, porque sem vocês, esta primeira semana literária não estaria acontecendo. Já agradeço de imediato pela participação, colaboração e apoio de cada um de vocês. Quero cumprimentar também a todos aqueles que estão presentes aqui conosco, mais um parceiro também, Carlos Wolff, que expôs conosco aqui a sua exposição para as pessoas com deficiência visual, a tactoestesia. Carlos Wolff, muito obrigada. Cumprimentar aos estudantes, às pessoas da nossa sociedade, aos nossos convidados. Muito obrigada por estarem participando desta magnífica noite junto conosco. Quero cumprimentar também a todos os internautas, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. E como eu sei que eu tenho muitos amigos com deficiência, eu quero me autodescrever para que eles possam me identificar e também estar participando desta sessão. Sou a vereadora Suzana Duarte, sou clara, cabelos encaracolados, hoje estão presos na cabeça, na metade da cabeça. Eu estou usando um óculos de grau vermelho, meus olhos são castanhos e visto um vestido verde com flores em tons de rosa. E também uso acessórios dourados. E o meu sinal em libras é este. A mão direita, o indicador da mão direita ao lado do queixo, onde eu tenho um sinal. Quero reforçar, então, que esta primeira semana da literatura da Câmara de Vereadores de Lages só aconteceu porque nós tivemos a parceria de cada uma dessas instituições que estiveram conosco, realizando reuniões para a organização, para que pudéssemos fazer com que este espaço da Câmara Legislativa estivesse diferenciado. Quero agradecer também a jornalista Carla Reck, que nos incentivou, para que isso acontecesse. É uma iniciativa inédita na Câmara. Nunca tivemos uma semana literária. E com esta atitude, nós nos qualificamos perante a sociedade lagiana, dizendo que também, na Casa do Povo, nós buscamos a leitura, buscamos a escrita, a cultura, e é isso que nós queremos, estar presentes na sociedade em todos os sentidos. Nestes dias que nós já vivenciamos da primeira semana literária, nós tivemos muitas, mas muitas emoções. Estudantes das escolas públicas e particulares que estiveram conosco fizeram a troca de livros, trouxeram livros para doação e eles interagiram entre si, anunciando: este livro eu já li, mas faço questão de trocar com você. Isso foi emocionante. Nós tivemos, pelos nossos corredores aqui da Câmara, vários trabalhos, tanto dos estudantes da rede pública e também da rede particular, como também das instituições de nível superior que estiveram conosco, da Uniplac, da Unifacvest e também do CAV. As produções foram lindas e estão à exposição para todos vocês depois compartilharem também. Os estudantes da rede pública estadual anteciparam a leitura de seus livros
e fizeram as suas produções através de maquetes. É uma outra maneira de nós estarmos escrevendo a história. Aconteceu também aqui nesta Casa Legislativa, pela primeira vez, uma oficina de escrita criativa, onde pudemos fazer com que as pessoas que participaram interessassem e tivessem a noção de como fazer uma produção criativa. Fizemos também várias e várias rodas de conversa, não é, professora Valtair, nossa presidente da ALI, junto com os escritores lagianos, onde as crianças, os estudantes menores, ficaram admirados com as histórias contadas pelos escritores. Uma das nossas escritoras, Dona Catarina, de 92 anos, aprendeu a ler tardiamente, mas nem por isso ela deixou de escrever. E ela mostra às pessoas a sua vontade de viver através das suas escritas. Tivemos a biblioterapia também realizada com os estudantes e com os visitantes que estavam circulando por esta casa. Recebemos as pessoas com deficiência visual, auditiva, e muitos deles fizeram a leitura de contos e poesias. Foi emocionante. Nós vamos registrar nos anais desta casa e depois partilhar com vocês. E sendo assim, através dessas atividades, da leitura, das conversas, a gente amplia os nossos conhecimentos. A gente aprende, reforça os conteúdos já aprendidos e troca as experiências. Além disso, podemos viajar pelo tempo, viajar e imaginar, criarmos também as nossas histórias. E, quiçá, nos encorajemos e vamos também escrever. Hoje, com o que nós vamos ouvir do nosso escritor, é um impulsionamento para que nós também tenhamos coragem e coloquemos no papel tudo aquilo que muitas vezes está no nosso coração e também nas nossas mentes. E esta noite já está sendo especial porque nós temos a presença de vocês. Porque estas pessoas que estão nesta mesa, Guilherme Tomasi e Júlia Dara, eles já estão sendo premiadíssimos, já estão levando o nosso nome, o nome da cidade de Lages, para todo mundo, disseminando os seus conhecimentos e as suas escritas. E esperamos que esta Casa Legislativa torne este evento, a Semana Literária, como um evento permanente do Poder Legislativo, para que todos os anos nós possamos ter aqui este conhecimento, esta troca de experiências e o aperfeiçoamento cada vez mais da leitura e da escrita. Espero também que o Poder Municipal retorne com a Semana do Livro, com a Semana Literária, onde o poder público, então, enfatize junto com as instituições também este prazer que é a leitura, trazer o livro para a nossa cidade com mais incentivo cada vez mais. É isso que nós desejamos, que todos sintam-se motivados a ler, viajar, conhecer situações inusitadas. Aproveitem. E agora, quero passar a palavra a cada um das instituições, das pessoas que estão representando-as aqui, para que façam, então, as suas considerações. Conforme determinado, teremos 3 minutos para cada instituição. Solicito, então, para que Carla Zonato, administradora do Teatro Álvaro de Carvalho, o TAC de Florianópolis, representando o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira, faça a sua explanação. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Suzana, a Carla, pelo convite. E eu estou um pouquinho emocionada, porque, na realidade, o Guilherme foi meu aluno,
E hoje, né, por um acaso, a gente nos encontramos depois de tanto tempo, né, Guilherme? O Guilherme foi meu aluno de teatro, Colégio Diocesano, e é um prazer enorme estar aqui e representando a Fundação e falando que nós estamos lá, sim, de braços abertos para esse evento e para tantos outros, através de várias leis de incentivos. E eu, como representante aqui da nossa região, todos que tiverem algum projeto ou queiram, né, saber como que funciona, eu sou elo e me usem o tempo que precisarem, tá? Porque quando eu fui para lá, eu fui com essa intenção de aprender muito e trazer de volta para a minha região, tão carente hoje de cultura, né, um pouco de conhecimento. E eu acho que o objetivo nosso, enquanto gestores que estamos à frente da cultura, muitas vezes a gente nem pensa em partido, pensa sim em fazer algo para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil. E vendo vocês como exemplo hoje de grandes escritores, isso nos alegra imensamente, né? Depois vamos conversar, quem sabe, para levar lá para a Biblioteca de Santa Catarina o trabalho de vocês, né? Tão importante, e levar a nossa região lá, tão carente nesse momento, né? Nossa Serra Catarinense, porque nós temos, sim, um longo caminho por aí afora para retomar esse movimento cultural, às vezes, muitas vezes esquecido, né? E um povo que não tem história, não tem memória, não cresce. E o objetivo nosso é o resgate, sim, dessa cultura, e estou inteira à disposição. Parabéns, assim, a Suzana, Elaine, amigas, a minha particular, né, as duas, por esse movimento enorme, né? Pena que não tivemos a feira novamente do livro, tão grande que era no nosso município, né? Mas vamos resgatar. Está aí a missão de vocês, à frente da legislatura, à frente de vereadores, aí, para resgatar toda essa cultura. E não meço esforços, e estarei lá no TAC, na Fundação Cultural, para ajudar vocês, tanto projetos que estão parados, que isso, vamos em busca, vamos fazer realmente a nossa cidade voltar, né, com grandes projetos aqui. Quem sabe volta aí o Festival Estudantil, um dos maiores festivais, gente, esquecido do Brasil inteiro. Isso se comenta no Estado, se comenta no Brasil, que lá era referência de teatro. E temos que resgatar. Quem sabe voltamos lá do começo com estudantes, né? E outros tantos projetos que estão por aí, só esperando cutucarem, né? E pessoas interessadas que voltem a fazer realmente acontecer. Eu agradeço imensamente. Desculpa se não prolongar muito, realmente fico muito emocionada quando encontro vários alunos assim, né? Produzindo cultura, trazendo seu conhecimento para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Carla. Registro a presença do 3º e 4º ano do Magistério da Escola General José Pinto Sombra. Sejam bem-vindos. Convidamos o senhor Bruno Fortcamp, professor formador do Núcleo de Excelência em Educação Permanente, o NEP, da Secretaria de Educação. Por favor, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, gostaria inicialmente de saudar todos os presentes, escritores e instituições parceiras da primeira Semana Literária, em especial a excelentíssima senhora vereadora, professora Elaine, que preside essa sessão. É com muito orgulho e gratidão que participamos deste evento, pois a literatura, como arte da palavra, é imprescindível para o desenvolvimento educacional e cultural de nosso município. A primeira Semana Literária, através de todas as suas atividades, exposições de trabalhos, rodas de conversa com escritores, contação de histórias, oficinas de escrita criativa e homenagem a alguns dos expoentes da literatura lagiana, evidencia seu valor e se projeta como um evento totalmente necessário para os próximos anos. Como professor e também como escritor lagiano, parabenizo a Câmara por tal momento, pois toda vez que a literatura e seus autores são lembrados,
acende-se uma luz de esperança. Obrigado. Obrigada, Bruno. Convidamos Armando José Duarte, coordenador regional de educação, CREA. Meu boa noite a todos vocês. Boa noite, Elaine. Cumprimentando a Elaine, eu cumprimento a mesa. Queria convidar a todas as autoridades que representam alguma instituição aqui. Gostaria de cumprimentar a plenária, cumprimentar os nossos alunos lá do Vidal Ramos Júnior, do Magistério, lá da Escola General Pinto Sombra, do Magistério também, o 3º e 4º ano. Meu abraço para vocês e obrigado pela presença aqui nessa casa. Dizer que esse projeto é de suma importância, porque nós precisamos levar a literatura, essa troca de experiência para dentro das escolas. Uma cultura, gente, infelizmente, que vem se perdendo no decorrer dos anos. A gente vê as bibliotecas obsoletas. Muitas vezes eu vou nas escolas e eu fico triste. A gente, quando era pequeno, a coisa mais linda que tinha quando o pai, a mãe, o tio, a tia vinham trazer um livro, contar uma história para a gente vivia aquele conto, vivia aquela história, a gente se emocionava, a gente chorava, a gente vivia realmente aquela contação. E isso, infelizmente, vem se perdendo. Nós, na Coordenadoria Regional de Educação, nós temos uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe multidisciplinar, nós temos 2 bibliotecários. Esses bibliotecários foram contratados, eles estão trabalhando em todas as 44 escolas da rede estadual, organizando as bibliotecas, fazendo ambientes mais acolhedores. A gente está investindo em mobiliário para que essas crianças vejam ali, né, uma forma de conhecimento, de troca, né, de experiências, e que realmente ela viva aquele conto, aquele livro, aquela história, que ela aprenda a ler. Num mundo onde a internet, né, o notebook, o celular, infelizmente, vem tomando conta dessa juventude de nós mesmos. A gente mesmo, às vezes, vem se afastando, né, da leitura. Então, é uma cultura que tem que começar dentro da escola. Se o filho levar para o pai também vai fazer dentro de casa. E que os pais voltem àquele tempo, né, de antigamente. Compre livro para os filhos. É só celular, compra um celular, gasta 3, 4, 5 mil reais. Às vezes um livro que é 40 reais, 50 reais, um pai não compra para um filho. Então que os pais incentivem os seus próprios filhos dentro de casa a participar da leitura, fazer uma contação de histórias como tinha antigamente, né, que os próprios avós contavam as histórias para nós. Então esse evento, onde está a Suzana? Vereadora Suzana, que eu quero dar os parabéns, que não morra como a senhora falou, né, que continue sendo um projeto aqui dessa casa. Vereadora Elaine, que é uma educadora assim como eu sou. Então parabéns para a Suzana, parabéns vereadora Elaine, e por essa casa, por incentivar esse projeto. E nós, enquanto coordenadoria, participamos de todo esse processo, de toda essa organização, caminhamos junto, colocamos os nossos profissionais, os nossos alunos vieram aqui, participaram e levaram, com certeza, muitas experiências, né, Wolf, para as escolas, para as salas de aula. Então, todos juntos, nós haveremos de construir a educação na qual nós acreditamos. Eu sempre digo, educar é um compromisso da família, ensinar é um compromisso da escola. Agora, amar é um compromisso de todos nós que estamos aqui. Muito obrigado. Agradecemos a contribuição do professor Armando e aproveitamos para convidar o professor Carlos Eduardo Canani, que é coordenador do curso de Letras da Universidade do Planalto Catarinense. Seja bem-vindo. Boa noite a todos os presentes. Inicialmente, eu saúdo a professora Elaine, nossa colega da educação, a vereadora Suzana, por ter idealizado este evento tão importante para todos nós. Que alegria estar aqui para falar daquela que nos une, que é a literatura, por meio da qual nós podemos compreender de onde nós viemos, onde nós estamos
e para onde iremos. Eu trago nesse momento o abraço do nosso reitor, professor Caio Coelho do Amarante, professor Alexandre, pró-reitor de ensino da Uniplac, e saúdo especialmente os acadêmicos do curso de Letras da Uniplac, um curso com 53 anos de história, um dos mais tradicionais do estado de Santa Catarina, do qual eu tenho orgulho de fazer parte. Eu também agradeço o apoio da Biblioteca Central da Uniplac, na pessoa da Silvânia, que foi responsável por organizar o varal literário, que conta com textos produzidos pelos acadêmicos escritores do curso de Letras da Uniplac, sendo essa a nossa principal contribuição para esse evento. Esses textos também estão em exposição na Feira das Profissões da Uniplac, até amanhã à noite, e estarão em exposição a partir de segunda-feira no hall da Biblioteca Central da Uniplac. É importante nós falarmos da importância desse evento, tanto no viés literário quanto no viés cultural, para a disseminação das práticas leitoras e de incentivo à escrita. Sobretudo num contexto de ausência de outros eventos como este na nossa cidade e na nossa região, os quais, conforme já foi citado, precisam ser resgatados. Contudo, o que temos acompanhado socialmente é a diminuição das bibliotecas, o fechamento de livrarias e a redução dos espaços de leitura. Esse é um desafio para o curso de Letras da Uniplac e para toda a sociedade em geral. Afinal, no processo de formação de professores de língua portuguesa e literatura, nós também precisamos contar com os profissionais de todas as outras áreas, pois a leitura é importante para todas as áreas do conhecimento. Na minha atuação, também como professor da educação básica, já há alguns anos defendo a necessidade de nós formarmos, construirmos uma sociedade de leitores. Contudo, no cenário brasileiro, segundo pesquisas, 44% da população não lê. 30% jamais comprou um livro. Enquanto no Brasil, a média de livros lidos por habitantes em um ano tem um número de 4 livros, em países desenvolvidos como a Finlândia e o Canadá, esse número chega a 14 livros por ano. E como nós sabemos, uma sociedade que não lê está fadada ao fracasso. Por isso, nós precisamos investir na formação de alunos leitores para a construção de adultos leitores. Precisamos incentivar os hábitos de leitura, facilitar o acesso aos livros, tornar os livros acessíveis às populações de baixa renda, às pessoas com deficiência, enfim, a todos, por meio de políticas públicas de incentivo à leitura que sejam mais claras e mais efetivas. Certamente, todo esse desafio que desponta diante de nós poderá ser superado coletivamente com a realização de mais eventos como este, pelo poder público e pela sociedade civil organizada. Portanto, que venha a segunda edição da Semana Literária da Câmara de Vereadores, evento do qual, sem dúvida, nós da Uniplac seremos parceiros. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos a participação. Queremos dar destaque a Edith Moraes, gerente executiva do Instituto José Pascoal Baggio. Seja muito bem-vinda. E também aos acadêmicos da 5ª fase do curso de Letras em Inglês da Unifacvest. Convidamos a senhora Marli Andriola, coordenadora da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agroveterinárias Cávio Desk. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Quero cumprimentar, então, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Lages. Obrigada. Então, quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores do município de Lages, a idealizadora deste evento,
vereadora Suzana, e em seu nome, todos que trabalharam para que esse evento se realizasse. As instituições aqui representadas, aos escritores e demais presentes nesta Câmara. Quero inicialmente agradecer por oportunizar a nossa participação neste evento tão significativo para a sociedade lagiana e que nos permite expor um pouco do nosso trabalho enquanto instituição. O CAV é um centro de ensino da UDESC que oferece ensino gratuito e de qualidade há 50 anos, completados em fevereiro deste ano. Temos cerca de 1.100 estudantes de graduação e 400 estudantes de pós-graduação, distribuídos em 4 cursos de graduação: Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária, além de 12 cursos de mestrado e doutorado. O CAV se destaca pela excelência de seus cursos e nas suas atividades. A qualidade do ensino é uma das marcas mais importantes dos nossos cursos de graduação, onde o CAV já formou, nestes 50 anos, cerca de 6.100 profissionais de alto gabarito e competência. Contamos também com uma biblioteca, onde o acervo é de 26.822 títulos, entre eles impressos e também e-books, os quais abrangem não apenas publicações técnicas, mas também literaturas, livros falados, filmes, além de materiais como notebooks, tablets, fones de ouvido, calculadoras, ecobags e, entre outros, à disposição dos alunos. E também atividades como o Clube de Leitura, que ocorre mensalmente, toda a última segunda-feira do mês. Mais uma vez, destacamos a imensa importância que o evento tem para toda a sociedade e a grande honra em fazer parte deste projeto que se torna realidade. Queremos colocar ainda o CAV à disposição de toda a comunidade lagiana e convidá-los a uma visita. Sintam-se sempre bem acolhidos e bem-vindos ao Centro de Ciências Agroveterinárias. Obrigada. Obrigada. Convidamos a senhora Arceloni Neuza Volpato, coordenadora do curso de Letras em Inglês da Unifacvest. Seja bem-vinda. Boa noite, presidente. Boa noite. Através da presidente Elaine Moraes, eu saúdo todos os membros da mesa, saúdo os apoiadores do evento, brasileiros, brasileiras, amantes do livro, meus alunos de letras aqui presentes, internautas, as crianças que aqui estão conosco. E, para nós, da Unifavest, é um privilégio estar presente a uma ação como essa, histórica, primeira semana literária promovida pela Câmara Municipal. A força do livro é a força do livro. O livro é um elemento que, nesse mundo de disrupção, não foi desrompido. Ele continua livro. Ele continua sendo manuseado. Ainda que a gente tenha, tristemente, como citou meu colega, meu par de letras, as bibliotecas menos usadas, as livrarias fechando, mas nós temos também bibliotecas, livrarias abrindo digitalmente. Isso é um alento. Fala a vocês uma rata de livros, uma amante dos livros. No 4º ano da escola primária, eu já havia lido todos os livros da Biblioteca das Irmãs no Colégio Sagrada Teresinha, Santa Teresinha de Curitibanos. Alguns livros eu certamente não entendi. Vocês imaginem uma criança da 5ª, 6ª, 7ª série lendo Hesse. Obviamente, eu não entendi. Mas eu li. Eu sou uma pessoa que leu por 3 vezes a Bíblia toda, inteira, do início ao fim. O único livro que, por alguma razão, eu não consegui ler foi Decamerão. Eu tentei inúmeras vezes, mas ele sempre me venceu. Eu não consegui ler. Presidente, escritor, Guili Tomasi, jornalista, Júlia Adara,
meus apoiadores, meus colegas parceiros, que durante toda a semana nós estivemos juntos, a Carla Heck, que eu conheci e mora hoje no meu coração. Para o nosso reitor, Giovanni Brerin, para os nossos pró-reitores, para todos os coordenadores, nossos alunos, para todos os que trilham, por 25 anos, a história da nossa instituição, presencial e à distância, espalhada por todo o Brasil nos seus polos EAD. Nós tentamos manter firmemente cursos de letras, porque a língua é o bastião maior de uma cultura, de uma comunidade. É o maior bem cultural que uma sociedade, uma comunidade, um povo pode ter. É a língua. A língua é do povo, pelo povo, para o povo. Há 5.000 anos atrás, o Sapiens inventou a escrita. A partir daí, nós não paramos mais em termos de tecnologia. Depois nós tivemos a invenção da prensa por Gutenberg, e, com ela, a democratização do conhecimento, da informação. Temos alguns períodos tristes, de treva, da Idade Média, em que os livros eram escondidos, porque eram por demais perigosos. E essa é a grande lição. Os livros salvam. Nós identificamos com muita clareza, muita tranquilidade, as pessoas que leem, as pessoas que têm o hábito corriqueiro de conviver com os livros, que sentem o cheiro, a magia das letras. Adiante. Muito obrigada. Para nós da Unifavest, é uma glória, uma alegria, um privilégio estar presente nesse evento que talvez seja o maior evento de Lages, porque trata do livro, das letras, da literatura. Mais do que festa de pinhão, mais do que qualquer coisa, é a língua que nos mantém, que nos faz respirar. Obrigada. Obrigada, professora Gisseloni. Queremos dar destaque também ao Carlos Wolff, fotógrafo, que expôs, né, o Tacto, Estesia, Patrimônio e Paisagens. Seja bem-vindo. Convidamos agora a professora Maria Valtair Carvalho, presidente da Associação Lagiana de Escritores. Seja bem-vinda, professora Maria Valtair. Boa noite a todos. Quero cumprimentar inicialmente as vereadoras Elaine e Suzana, até já parabenizando pelo sucesso do evento, parabenizar a toda a mesa, também que esteve junto, né, par a par, esta semana inteira, de trabalho, de preocupação, de alegria, de estar juntos e de nós estarmos vendo acontecer novamente em Lages alguma coisa nesse sentido, né, de privilegiar a leitura, a escrita, de privilegiar todo mundo reunido com o mesmo objetivo e lutando e fazendo o possível para que tudo acontecesse, para que tudo desse certo e que nós tivéssemos, enfim, o sucesso que aconteceu. Quero cumprimentar também os meus amigos professores e cumprimentar os alunos que estão aí, os acadêmicos, e quero cumprimentar também os meus ex-alunos que estão aqui e que sempre são motivo de orgulho para mim. Uma, inclusive, foi uma das idealizadoras deste evento, que é a Carla Heck, o Marcondes e a Ivete Recalcati. Então, são meus alunos que hoje estão tomando a frente, quando nós já estamos aí, eu e a Tereza, e aí mais algumas aí da nossa geração, já estamos passando o bastão, porque nós já temos aí uma longa jornada, né, enfim, de trabalho
com a leitura, com a escritura, com a literatura, enfim, com tudo isto. E hoje também a gente fica pensando quantos espaços e quantas coisas nós perdemos aqui em Lages. Quando a Carla fala, né, Carla? Tu tens muita razão. Nós nos perdemos espaços, perdemos pessoas, perdemos oportunidades e perdemos resultados. Por quê? Por falta, talvez, de uma administração mais forte, mais segura, com mais objetivo e que viesse realmente tomar pé e que viesse realmente fazer acontecer, como já tivemos em outros tempos. Eu lembro que quando foi criada a ALI, e creio vocês, eu estava lá no início, na época eu trabalhava na 7ª UCRE, e onde o Armando, nosso amigo, hoje é coordenador, eu trabalhava lá e conhecia a Ilionir Camargo Martins, que era uma artista plástica, muito à frente do seu tempo. E ela criou, ainda não com este nome, mas foi ela que pensou e criou o que hoje nós chamamos de ALI e APAP, que eram os artistas plásticos e os escritores. Depois se separaram e cada um fez a sua associação. Mas, assim, eu lembro da ebulição cultural da época. Nós tínhamos teatros, nós tínhamos um monte de coisa acontecendo em Lages, que mal dávamos conta de atender a tudo. E para onde foi? Hoje nós corremos atrás de quê? De nada. Quando vemos acontecer a primeira semana literária de Lages, coisas que nós já havíamos tentado em outras épocas e não conseguimos, nós ficamos muito felizes. Realmente muito felizes, porque nós estamos vendo acontecer e pelos nossos alunos. Então, isto realmente é um momento de grande satisfação, é um momento de grande realização. E eu queria falar um pouquinho da ALI, falta só 3 segundos, mas acho que vai dar tempo. Então, assim, a ALI, ela aconteceu... Pode. Obrigada, Elaine. Ela aconteceu para quê? No momento daquela ebulição cultural que acontecia em Lages no começo dos anos 80, nós percebemos que muitas pessoas gostariam de escrever o seu livro, mas não tinham estudo suficiente para isso. Não conseguiam terminar a sua história. Então, longe de ser uma academia, né, professora Arceloni? Nós não somos uma academia. Nós somos uma instituição beneficente. Nós aceitamos no nosso quadro de associados todas as pessoas que têm a intenção de escrever um livro. Tenha o primário, o ensino fundamental, o ensino médio, ou faculdade, ou mestrado, ou doutorado, enfim. Todas as pessoas são bem-vindas na ALI. E nós orientamos desde o projeto do livro, vou fazer um projetinho para ver o que tem, o que... Por favor, professora, pode concluir. E aí nós chamamos todos, né? Então, quando a Suzana falou ali que bom que nós estamos vendo as pessoas lendo, nós queremos ir mais longe. Que bom que nós estamos vendo agora, essa semana, as pessoas procurando livro e lendo, mas nós queremos ver também escrevendo, para registrar a história, para registrar a nossa cultura, registrar o que está acontecendo nesse momento. E aí nós levamos essa pessoa para a ALI, associamos qualquer pessoa que queira escrever um livro. Nós temos, inclusive, associados deficientes visuais. E aí, o que acontece com ele? Nós vamos orientar até o dia que ele faz o lançamento e ainda ajudá-lo a colocar esse livro para venda. Nós só não trabalhamos com dinheiro, mas o restante todo nós ajudamos. Então, se vocês conhecem alguém que tenha vontade de escrever um livro, nós temos a Associação Lagiana de Escritores dentro da Biblioteca Pública no Tanque, estamos de braços abertos para recebê-los. E nós também, a partir do momento que nós assumimos esta gestão,
O nosso objetivo é informatizar a ALI. Então, hoje nós já temos 40 e-books publicados e temos mais uma fila ainda de autores para transformar os seus livros em e-books. E vamos partir quando terminar esse trabalho. Estamos contando com algumas parcerias aí para nós terminarmos esse trabalho um pouco mais rápido, para nós começarmos, então, com os livros sensoriais. Nós queremos atingir os surdos, os cegos, enfim. Nós queremos fazer um outro trabalho com podcast, com braille, com libras e qualquer outra forma que venha surgir, né? Porque hoje nós temos, inclusive, várias outras formas que antigamente a gente não podia contar. Antigamente, que eu digo, no meu tempo mais ativo. Mas, enfim, então a ALI existe para isso. E nós queremos contar com todos vocês para que vocês tragam também para a ALI pessoas, porque as que sabem mais ajudam aquelas que sabem menos. Aqueles que são formados, têm mestrado, têm doutorado, que são bastante também que têm. Nós temos hoje cerca de 50 associados, sendo aí entre 20 e 25 ativos, participantes, né, que frequentam sempre, e eles vêm também com esta garra de querer ser solidário, de querer ajudar e de querer ensinar o que sabe e aprender com eles o que eles trazem também. Então, esse é o objetivo da ALI. Eu fico imensamente agradecida de fazer parte desta equipe que fez acontecer. Desta equipe que trabalhou, que pensou e que possivelmente não seja a última. Muitos e muitos momentos como este. Obrigada. Nós que agradecemos toda a parceria. Convidamos a senhora Regiane Dutra, CEL da ABRV, Instituto de Educação e Inovação de Lages. Seja bem-vinda, Regiane. Boa noite a todos, cumprimento a todos. Gostaria de parabenizar, primeiramente, a vereadora Suzana Duarte, pela brilhante iniciativa de idealizar a Semana Literária, a primeira Semana Literária daqui de Lages. Como já foi falado, né, nosso município está carente, né, pede por mais cultura, por mais engajamento na cultura, e isso é muito importante. Eu gostaria de destacar que o Instituto ABRV trouxe, em parceria, obras, livros da Academia Catarinense de Letras, que para nós foi uma grata satisfação fazer essa parceria, esse conjunto, né, juntamente com a Academia Catarinense de Letras. Fomos lá, buscamos kits, livros para doação, para troca, e pelo que eu já vi, né, quando eu vim ontem, vim hoje, né, já não tinha mais quase nada, né, de vários livros. Eu não sei exatamente quantos volumes foram expostos, mas eu tive uma grata surpresa, né, de que não tem mais quase nada dos livros da Academia Catarinense. E conversando com a presidente da Academia Catarinense, ela se sentiu também, né, expressou a felicidade dela, né, a satisfação dela em trazer a Academia Catarinense aqui para Lages, através deste evento, que também dá visibilidade para a academia. E para nós, do ABRV, poder trazer, né, oportunizar essa parceria é de muita valia, de muita alegria, de muita satisfação. Eu agradeço e também coloco o ABRV à disposição para novas semanas literárias, para novas parcerias. E também gostaria de dizer que o ABRV é um instituto de educação e inovação, onde nós temos vários cursos livres, cursos de formação e cursos livres em diversas áreas. Muito obrigada e parabéns
pela sua iniciativa. Obrigada. Muito obrigada, Regiane. Passo a palavra agora a Luciano Ezequiel Schneider, coordenador do Núcleo das Escolas Particulares da ACIL e gestor do Colégio Pingos de Mel. Boa noite a todos. Boa noite à presidente da mesa, a vereadora Suzana, a vereadora Elaine e os demais presentes. Hoje é com grande satisfação que nos reunimos para celebrar a primeira semana literária da Câmara de Vereadores, um projeto visionário idealizado pela nossa estimada vereadora Suzana. Essa iniciativa é um marco na nossa comunidade, que ressalta o compromisso da nossa cidade com a cultura, a educação e o enriquecimento intelectual. A Semana Literária da Câmara de Vereadores é mais do que uma simples celebração da literatura. Ela representa a convergência de duas esferas essenciais para o crescimento de qualquer sociedade: a política e a cultura. A literatura e as artes desempenham um papel fundamental na formação da identidade de uma comunidade, na expressão de suas vozes e na promoção de um diálogo construtivo. Essa Semana Literária não é apenas uma celebração daqueles que escrevem, mas também daqueles que leem, que se dedicam à busca do conhecimento, que acreditam no poder da leitura para transformar vidas. É uma oportunidade para que todos nós, cidadãos e cidadãs, independentemente de nossa formação ou profissão, nos unamos em torno das páginas de livros que podem nos transportar para novos mundos, desafiar novos preconceitos e nos inspirar para sermos melhores. Quero expressar minha gratidão a essa casa por ter concebido esse projeto, que promove a cultura e a literatura como instrumentos de construção de uma sociedade mais informada, justa e engajada. Portanto, celebramos essa semana literária com entusiasmo, aprendizado e o compromisso renovado de continuar apoiando a literatura e a cultura em nossa cidade. Que este evento nos inspire a buscar o conhecimento, a compreensão mútua e a construção de uma sociedade mais inclusiva e vibrante. Muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. Passo agora a palavra a Igor Marafigo, membro articulador do projeto Amar. O meu boa noite a todos e a todas presentes aqui. Quero cumprimentar a vereadora Suzana, vereadora professora Elaine, e, em nome das senhoras, também cumprimentar toda essa mesa que está posta aqui hoje, e que está unida para esse trabalho, para essa ação, para essa primeira semana literária. E que responsabilidade falar depois de cada um e cada uma de vocês. Mestres, doutores, professores, educadores. Que responsabilidade. Mas, enquanto membro articulador do Projeto Amar, eu queria contar para vocês brevemente como o nosso projeto surgiu. Por pais apaixonados, amigos e amantes da juventude, lá em 2017, se uniram, então, para pensar ações sociais que pudessem ser protagonizadas pelos nossos jovens. E aí vocês devem estar pensando qual a relação que nós temos com essa primeira semana literária. Pois bem, na pandemia, em 2020, o Projeto Amar protagonizou a então conhecida Livros que Alimentam, a qual nós vamos agora para a 6ª edição dessa feira. E essa feira, nas suas 5 edições, já arrecadou e distribuiu mais de 2 toneladas de alimento. Num momento muito delicado, esses amantes, pais, amigos das juventudes, pensaram de que forma que nós poderíamos unir a partilha de saberes e conhecimentos e também ajudar quem naquele momento estava passando por uma dificuldade devido ao contexto de pandemia que estávamos vivendo. Então nasce essa ação, que já deixo aqui também o convite para participarem de 23 a 26 de novembro
da 6ª edição dos Livros que Alimentam. E, com certeza, somos parceiros, esperamos poder contar com cada um e cada uma de vocês também nessa ação. E, da mesma forma, desejamos também que a Semana Literária possa ter vida longa, possa ser um processo de reconstrução histórica do nosso município. Eu até comentava, professor Armando, aqui ao lado do professor Cadu, que eu me lembro quando o senhor era gestor do Egídio Baraúna, onde estudei, e naquela época, 2010, 2011, vereadora Suzana, nós participávamos da Bienal do Livro. Cadê a nossa Bienal do Livro? Né? Onde foi parar? Um espaço tão importante e que nós, jovens, alunos, crianças, poderíamos, ou tínhamos a oportunidade de estar sendo inserido nesse contexto de leitura. Não foi uma nem duas vezes que participei dessa atividade da Bienal do Livro, mas que percebo a sua ausência no nosso município já faz um devido tempo. Rezamos para que essa Semana Literária inspire, inclusive, a retomada da Bienal do Livro e tantos outros eventos que podem vir a surgir a partir dessa Semana Literária. Tem uma frase, para concluir, tem uma frase de Paulo Freire que diz que não existe saber mais ou saber menos, existe saberes diferentes. E eu acredito é somente através da leitura que nós vamos adquirir esses saberes diferentes. Muito obrigado. Agradeço ao Igor e quero dizer, Igor, que o Projeto Amar foi uma das minhas inspirações para que a gente pudesse propor a esta Casa Legislativa a Semana Literária. O trabalho realizado por vocês é realmente inspirador. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a participação de todos, todas as instituições, todas as pessoas que nos ajudaram e colaboraram para que ela acontecesse. E passo de imediato a palavra ao nosso escritor, Guilherme Tomasi. Guilherme Tomasi. A Júlia? Olha só o cavalheirismo, cedendo o seu espaço a Júlia Adara. Então, por favor, apresente o seu trabalho e o seu dinamismo, Júlia, incentivando todas as pessoas a produzir, a escrever e ler muito mais. Então, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha aqui presencialmente, boa noite a quem nos acompanha através das redes sociais também, e uma boa noite muito especial à organização, né, da Semana Literária, dessa primeira Semana Literária, que fez esse convite para nós estarmos aqui hoje falando sobre a escrita ser possível, mas a gente já entra nesse tópico. Meu nome é Júlia Dara, eu sou repórter aqui da casa, eu estou acostumada a ficar nos bastidores, então, frente às câmeras, é um pouco mais desafiador, mas a gente aceita porque falar sobre literatura é importante. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, mas antes de ser qualquer coisa na vida, eu sou escritora. E eu digo que eu escrevia antes de saber escrever. Eu lembro de pegar folhas em branco e fazer rabiscos e falar em voz alta o que eu queria que tivesse escrito ali. Eu lembro de puxar a minha mãe ou qualquer pessoa que estivesse do meu lado e falar para elas escreverem a minha inspiração, a minha poesia do momento, porque era muito importante para mim. Então, a escrita ela já veio de fábrica, ela nasceu comigo, não teve como evitar, e eu posso dizer com todas as letras que ela foi, é e vai ser sempre o meu primeiro amor. E eu acredito que, se não todos, a maioria dos escritores podem se identificar com essa narrativa, porque é algo muito íntimo nosso. E, tal como todas as paixões, a gente não escolhe, né? A gente se apaixona, é involuntário nosso, é nosso, em específico. E algo que é tão nosso, a gente não pode deixar se perder. Então, para isso, a gente veio aqui hoje desmistificar algumas coisas sobre a escrita e sobre a literatura em si. Eu acredito que o mal do século, principalmente para a nossa geração, é a comparação.
Porque hoje nós temos referências muito boas e muito grandes de artistas que realmente são muito bons e a gente usa como espelho, como base para se inspirar. E não tem nada de errado em a gente ter uma base, a gente ter um espelho, a gente ter uma inspiração. Só que existe uma linha muito tênue em a gente se inspirar e a gente acabar criando uma comparação que torna negativo para nós. Então, o que acontece? Poxa, fulano escreveu 8 livros em 6 meses e eu não consigo passar do 3º capítulo. Será que o problema sou eu? Nossa, mas fulana, ela é tão poética, né? Olha como ela fala sobre liberdade, sobre o que ela quer. E eu sou tão direta, eu vou tão ao ponto. Será que fulano é melhor do que eu? Então, essas comparações acabam tirando a gente um pouquinho do prumo. E eu vou ser extremamente clichê, e vou trazer uma frase extremamente clichê, mas que é importante reforçar, porque de vez em quando eu também esqueço, que é: ninguém é igual a ninguém. E ainda bem, porque tem pessoas que vão se identificar com fulano e com fulana, mas também tem pessoas que precisam de alguém que seja mais direto ou que alguém que escreva como você. Então, olha a responsabilidade de nós, escritores. Nós conseguimos despertar em pessoas desconhecidas sentimentos diversos: alegria, felicidade, raiva, ódio, angústia. Nós conseguimos traduzir em palavras o que talvez as pessoas não consigam dizer. Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu vou trazer aqui alguns medos reais, porque eu acredito que é muito importante a gente falar com a verdade. Para a gente criar essa empatia, essa conexão com as pessoas que nos leem, né, as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, eu acredito que seja muito importante a gente ser sincero nas nossas palavras, a gente trazer uma verdade, nem que a verdade não seja tão bonita, seja uma verdade que às vezes a gente não goste, mas que é uma verdade, porque as pessoas se identificam com isso, as pessoas conseguem ver sinceridade nos personagens, nas histórias criadas, as pessoas conseguem se ver, e isso é muito importante. Então, uma verdade para mim, que talvez seja uma verdade para outras pessoas, é que eu tinha muita insegurança por não ser boa em tudo, por não ser perfeita. Olha só que absurdo. E exemplificando isso, eu vou trazer um projeto que é o Eu Amor. Então, o que acontece? Em 2021, aconteceu um Festival Nacional de Cenas Curtas, em que o pré-requisito era você trazer uma cena, né, que você escreveu, só que tinha que ser dentro da sua casa, por conta da pandemia e tudo mais. E eu pensei: não sei filmar, não sei editar. O meu celular, gente, é um Samsung A8 de 2018. Meu parceiro, né, me acompanha até hoje, mas gente, entendeu? E eu pensei, cara, eu vou fazer. Porque mesmo eu não sendo uma boa diretora, uma boa editora, eu sei que eu sou uma boa escritora. Então, eu vou me basear no meu roteiro. E eu inscrevi Eu Amor. Inscrevi uma peça, eu acredito que ela tem uns 6 minutinhos. E eu fui lá na cara e na coragem, com gente que edita muito bem, que filma muito bem, que escreve muito bem também. Então, existiam categorias nesse festival que eu nem cheguei a participar, na edição, por exemplo, porque eu sabia que não era o meu ponto forte. Eu produzi um trabalho que, visualmente, ele não é rico, mas o meu texto eu me garantia. E foi esse meu texto que me gerou o 1º lugar no Festival Nacional de Cenas Curtas. Então, olha só, um trabalho que não é visualmente rico, mas que o texto carregou nas costas. Então, a gente não pode deixar de inscrever, de mostrar o nosso trabalho por medo, por sermos imperfeitos, porque ninguém precisa saber tudo. E eu queria muitíssimo trazer o Eu Amor aqui para vocês hoje. Agora, nesse momento, não vai ser possível, porque o YouTube é bem chatinho com essas questões de música original. Mas eu quero dizer isso para vocês. Sejam imperfeitos. E eu não estou olhando para nenhum aluno de letras e falando: seja um escritor medíocre. Não. Seja um escritor. Seja um artista. Sabe? Mostre a sua arte. Não deixe de apresentar. Isso é muitíssimo importante. Então, esteja disposto a errar. Esteja disposto a errar mais uma vez, uma 3ª vez, quantas vezes for necessário, mas também saiba acertar, saiba identificar seus acertos e melhorar eles, com certeza. Como eu não pude trazer o Eu Amor, eu vou trazer um trabalho, foi o primeiro trabalho que eu fiz, ele chama Carta Aberta ao Grande Amor da Minha Vida. Eu falo muito sobre o amor, porque é a minha verdade, é o que eu acredito, é o que eu quero transparecer para as pessoas. E eu vou mostrar eles para vocês agora,
e já a gente fala um pouquinho sobre eles. Mas é a mesma premissa. Foi o primeiro texto, roteiro que eu escrevi, eu gravei ele em 2020, e é um trabalho que também visualmente ele não é perfeito, mas o roteiro é bem bacana, e eu queria que vocês assistissem ele agora, por gentileza. Essa é uma carta para você que ficou. Esta é uma carta para você que foi embora. Esta é uma carta para você que nunca esteve aqui. Eu prometo amar-te, respeitar-te, prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Amém. Amém. Ao meu grande amor, aqui vai nossa oração. Acordar de manhã do seu lado, depois de tantos anos, e sentir o mesmo arrepio de quando te encontrei. Abrir meus olhos certos de que logo encontro os seus e observar a grandiosidade de alguém que não passa de seus 1,70 m. Admirar a promessa de mais um dia que nasce com a certeza da tua presença. Meu amor é manso, tem passos leves e a calma de quem sabe que tem a vida inteira pela frente, até quando ela durar. Talvez o simples saber que você estará aqui em todo o meu acordar já seja algo que um dia imaginei ser um sonho bonito demais para mim. Mas como não te sonhar? Eu te sonhei quando já nem sabia quais cores tem a face do amor. Te sonhei quando nem imaginava que o amor pudesse ter tantas faces, tantos lados, tantas vertentes. E te amei quando nem sabia se você vinha, mas você ainda vem. Porque eu te sonho assim que levanto da cama e te imagino me admirando em frente ao espelho, e tantos momentos hipotéticos em que meu amor me colocou em primeiro lugar. Mas meu amor nem sempre me colocou em primeiro lugar. O amor nem sempre teve tantos rostos ou formatos e tamanhos. Ele tinha só um. O amor usava mangas longas e barba rala. Tinha um quê de segurança e outro de ingenuidade. E aquele andar de quem sabe inteiramente o que quer e queria ficar. Mas nunca me deu prazos, horas ou datas. Não fazia ideia do tempo que iria durar quando limpei meus pés no carpete de seu apartamento pela primeira vez, enquanto te ouvia dizer que a casa também era minha. E depois realmente foi só minha. Você havia ido embora e eu nunca mais vi o amor vestido de ninguém. E sempre quando você vem, te imagino envolto de todas as palavras que um dia já te disse. Todas as palavras que eu já sonhei em te dizer. Te imagino coberto do carinho que compartilhamos. E de tudo que você deixou para trás. Eu te tenho assim, na imperfeição do nosso dia a dia, perfeitamente desordenado, porque sei que não existe amor que dure uma vida inteira, pois ele se transforma. Todo dia, a cada momento. Eu te amo diferente de quando te amei anos atrás. Esse sentimento se modifica, se adapta e nos completa. Porque por mais que não vivamos algo sólido e constante, vivemos com a fé inabalável de algo que não ousamos duvidar, pois mesmo que mude, o que eu sinto por você hoje é amor. E o que eu vou sentir amanhã também. Te rezo todas as noites, durante as manhãs e nos fins de tarde tão especiais que eu sei que um dia vou compartilhar contigo, junto com a monotonia tão bonita do dia a dia, com o samba que eu aprendi para te ensinar e dos versos que te recito em voz alta. Eu sei que você me escuta e que me reza e que coloca um samba para me esperar. Mesmo que eu já não te espere, eu já nem lembro do timbre da sua voz, mas sei que gostava de te escutar cantar. E de uns tempos pra cá, eu escuto música. No vai e vem da dança que inventei o samba com o tempo que passa por mim e me mostra cada vez mais de que na minha realidade não é de você que eu sinto falta. Era a minha voz que eu queria ouvir cantando. Porque para conseguir amar você desse tanto, já precisava existir amor suficiente em mim. Porque desse amor que restou, agora veste as minhas roupas e canta da minha música. Porque, para te imaginar tão perfeito, eu já precisava saber amar. Eu admiro as minhas próprias cores. Eu gosto dos versos que invento e ainda mais dos que recito. Eu sou feliz no samba que eu danço para mim.
Sendo assim, eu prometo amar-me, prometo respeitar-me. Ser fiel a mim, com ou sem você. Até que meus dias acabem. Amém. Hoje, mudo o título original de minhas cartas. Essa é uma carta aberta a você, que mostrou que o grande amor de minha vida sou eu. Sou eu. Sou eu. Ai, amor, eu sabia que você viria. Eu gosto muito desse texto, porque ele conta a história de 3 pessoas muito importantes para mim, pessoas reais, com histórias de amor reais. Alguém que até hoje é casado, alguém que teve uma história de amor que teve um final difícil, porque às vezes a gente sabe que o amor termina de formas difíceis, e alguém que ainda espera um amor. Então, cada um conta o amor da sua forma, e eu quis trazer ele para vocês para mostrar que as pessoas elas podem contar a mesma história de formas diferentes. E dizer que o amor, e o amor próprio em específico, é o que eu acredito, é a minha verdade, é o que eu tento passar para as pessoas, é o que faz que as pessoas se conectem comigo. São as pessoas que me escutam. Então, as mensagens elas são importantes, mas os mensageiros mais ainda. Eu gostaria agora de finalizar minha fala dando algumas dicas para vocês, dicas de pessoa formada em comunicação, que é o seguinte: toda história ela vale a pena ser contada, mas o que importa é como a gente fala. Então, para a gente conseguir fazer isso, é importante a gente fazer algumas perguntas. A primeira é: para quem você fala? A segunda é: quem te escuta? Porque são coisas diferentes. A terceira: quem te escuta te entende? Quem te entende se conecta com você? E a última pergunta é: o que eu posso fazer para me conectar com quem me escuta? E a minha dica é: fale a verdade. Sempre, a todo momento. Porque quando a gente fala a verdade, a gente está aqui inteiramente vulnerável, a gente está se mostrando inteira para qualquer pessoa que possa ler aquilo, vai estar vendo e vai estar apta a nos julgar, e não vai estar julgando algo superficial, putz, vai estar julgando a maior verdade que você tem. Mas também vai ser isso que vai fazer as pessoas se conectarem, te entenderem, e a gente espera que nos apoiem também, né? Então, as histórias, elas acontecem o tempo todo. Então, a minha última dica de comunicadora para vocês, que eu aprendi no meu curso de comunicação e eu nunca vou esquecer, que é: mais importante do que saber falar é a gente saber escutar. Então, eu quero agradecer a todo mundo por ter me escutado, por ter me ouvido, e me coloco à disposição. Se tiver algum escritor aí, algum aspirante que tiver com essas inseguranças que também eram minhas, eu vou ser a primeira pessoa com vontade de ler o que vocês têm para mostrar. Obrigada. Agradecemos a Júlia Dara, quanto ensinamento, quanto aprendizado. São palavras inspiradoras. Júlia, eu pude observar que nós tivemos pessoas que ficaram emocionadíssimas com o seu trabalho. E é isso que a gente quer. Emocionar as pessoas com aquilo que a gente produz. Escrevendo, lendo, mas trazendo emoções e sentimentos a todas as pessoas. Muito obrigada. Passo então agora a palavra ao escritor Guilherme Tomasi. Boa noite. Eu ouvi há muito tempo, e eu achei, da primeira vez que eu ouvi, achei que falavam de mim, que o escritor ele tem que escrever, não falar. E é exatamente o que eu acho. É curioso que eu esteja aqui. Normalmente eu não aceitaria um convite desse, mas foi uma pessoa que insistiu muito, uma pessoa que me fez
fez o convite e outra que insistiu muito, e as duas são especiais para mim. E eu viria, se fosse convidado, também por pessoas às quais eu tivesse algum apreço, mas fico muito feliz por que vocês duas estão aqui. Não na esfera política, nós temos contato na esfera pessoal e profissional. E em todos os momentos em que a minha família precisou, as duas estavam lá para a gente. Então isso me deixa muito grato e feliz por estar aqui. Mas vamos lá. Esta é uma casa legislativa, né? Uma convergência curiosa, a política com a cultura, ou com a tentativa dela, né? Como todos expusemos, eu ainda não, mas todos vimos aqui, né? A tentativa de resgatar ou de manter o que temos e unir, buscar essa convergência. Olha só, a literatura, a cultura, a política... E para mim é família, né? Tenho familiares, as pessoas que eu amo, muitas delas estão ali. Meus pais, infelizmente, não puderam estar aqui hoje, mas estão tentando assistir também, imagino. E tantos professores e professoras, né? Eu gosto muito de professoras. Talvez algumas não gostem de mim, eu não tenho gostado. Eu gosto tanto que eu casei com uma. E está ali em cima me olhando, minha esposa linda, junto com a nossa filha linda. E vamos lá. Agora eu devo escrever e não falar. Já que eu comecei, azar de vocês. Já me pediram aqui, eu perguntei, o que eu devo fazer, né? Falar sobre a minha obra. Tenho 2 livros publicados. O primeiro deles foi em 2013, no Rio de Janeiro, e o segundo em 2020, em São Paulo. O primeiro livro se chama Gado Novo. Gado Novo foi uma história muito curiosa. Eu escrevi um capítulo que é a estrutura do livro quando eu tinha 20 anos. E ele passou vários anos na gaveta. E como eu tinha minha formação em cinema, eu fiz cinema e viajei o país com alguns filmes na época da faculdade, ou até logo depois, encontrei um dos escritores de um livro que tinha me inspirado a escrever. E conversamos, gentilmente ele aceitou ler e me estimulou bastante. Me indicou uma editora que leu, gostou, e aí veio, né? Aí começou. Aí eu me vi obrigado a concluir o livro. E concluí. E de lá para cá foram algumas andanças, tanto com o livro quanto na vida, né? Porque as coisas ocorrem em momentos diferentes às vezes. O livro levou alguns anos para ser publicado, porque eu concluí e deixei ele. Por um acaso tremendo, um tio encontrou o livro, conversando, visitando a gente, e levou para o Cristóvão Tesa. O Tesa disse, não, você vai publicar isso aqui é muito bom, não pode ficar para trás. E depois caminhou bastante. Esse foi o primeiro livro. Agora eu vou contar um pouquinho a história dele. Gado Novo se passa no Mato Grosso do Sul. São 5 personagens narradores que vivenciam por alguns dias as suas jornadas e tal, e elas se cruzam. Mas só o leitor monta a história, porque ele vê o que está acontecendo. Trata-se de violências e vivências. Há um teor de crime, né? E há narrativas no livro que sequer perpassam essa possibilidade. E em 2013, no ano do lançamento, um diretor de cinema no Rio de Janeiro se interessou, me chamou, desenvolvemos o projeto. Algum tempo depois ele adoeceu e ele acabou falecendo, alguns anos depois, mas... E à época eu tinha encontrado um outro diretor, chamado Beto Brant, autor do livro, do filme, diretor do filme que me inspirou a escrever o livro. Ou seja, num festival de cinema eu conheci o escritor que escreveu o roteiro do filme, e depois eu conheci o diretor do filme.
que haviam inspirado a escrita do Gado Novo. E passou o tempo. Não, como eu já tinha um contrato com outro diretor, né, acabou não caminhando aquela ideia. Mas depois, alguns anos depois, o Beto e eu voltamos a conversar e ele disse, não, agora vamos. Passou o tempo, o filme não foi realizado, né, caducou o período, o contrato bloqueava qualquer nova adaptação e o filme começou a caminhar. Ele tinha uma produtora que tinha realizado diversos filmes e foi muito premiado no Brasil, e eles tiveram acesso a um fundo de desenvolvimento de projeto. E desenvolvendo o projeto, ele me contratou para roteirizar. Então, eu recebi uma bela quantia para trabalhar com um diretor que eu admirava, que eu estudei esse diretor na faculdade, e o meu livro. Então, foi um privilégio, né? Foi um sonho. Fomos para o Mato Grosso algumas vezes, escrevemos em São Paulo, trabalhamos, conheci muita gente do meio, alguns com os quais eu tenho contato até hoje, né? E experiência de um aprendizado impressionante. Aí, em 2019, para um teste de equipamento com lentes, com câmera, com drone, com teste logístico, uma equipe se deslocou para lá e captou diversas imagens. O roteiro estava escrito, todos os ensaios estavam prontos, atores já tinham recebido o roteiro, e aí, pandemia. Balde de água fria, projeto, o mundo parou, né? A cultura já estava sofrendo, patinando, e o filme não saiu. Mas este ano, aquelas imagens foram condensadas e se tornaram um curta-metragem, que participou no mês passado no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, e eu estive lá com a minha esposa, né? Nós assistimos o filme, encontramos de novo amigos, né? E o resultado ficou muito interessante. Não é o longa-metragem que nós havíamos trabalhado, desenvolvido, mas é um filme que é a ambientação perfeita daquele que nós sonhávamos realizar. E tem um trechinho separado aqui hoje, de 3 minutos, com a música que um ator muito conhecido de todos nós, que seria um personagem, que até hoje insiste para os produtores e para o Beto, né, para realizar o filme, porque ele quer participar. Seria à época o primeiro vilão da carreira dele. Depois daquilo ele já fez um vilão. O ator é o Daniel de Oliveira, e ele fez questão. Ele lançou um álbum como músico com 10 músicas. Uma em homenagem a cada filme que ele participou, que marcou ele. E uma a este, que não chegou a sair, mas ele fez questão. Então é o trecho em que passa a música dele que eu gostaria de exibir, se nós pudéssemos. No chão de mato seco aterra o corpo da menina, clara estrela, fugaz, lugar sem ninguém. Maldito ser que faz da violência escolha natural para existir. Maldito ser ninguém nas entranhas do país. Sangue puro, sangue demais. E o fogo toma conta do lugar. E o fogo toma conta do lugar. E o fogo toma conta. E o fogo. Adeus.
adeus, adeus. Gado novo, adeus, adeus. Gado novo, adeus, adeus, adeus. Adeus, nunca mais, nunca mais. Coincidência, esse moço ali, o Tero Queiroz, ele está participando da novela Terra e Paixão, acho que esse é o nome, né? Eu recebi um vídeo pequeno, um trecho em que ele estava contracenando com Cauã Raymond e Glória Pires. Eu acho que ele acendeu um pouquinho, né? Mas ainda sobre o Gado Novo. Não, o filme não saiu, né, como esperávamos, e na exibição ali a janela estava um pouco aberta demais, né? A janela de projeção, então cortou muito as laterais. Mas o cenário é tudo para você ambientar o tipo de literatura que eu escrevo, pela questão visual, e o trecho em especial ali, que tem a música. Na minha forma de trabalhar, imaginar e criar, eu crio enxergando, ou então, muitas vezes, apenas ouvindo, a partir de trechos de músicas, ou então músicas inteiras, que às vezes músicas que eu conheço e que anos depois me despertam alguma coisa. Então, a centelha criativa, como se diz, né? Falando sobre a importância da música, eu não tenho dom musical nenhum, né? nem de oratória, como está evidente, mas talvez alguma capacidade para escrita. Então, não faço uma comparação do conteúdo do livro com o conteúdo da fala. Na música, ela geralmente desperta caminhos que a gente não consegue percorrer escrevendo. Então, a gente tenta imaginar e, quando dá certo, filmar. Eu parei de trabalhar com cinema porque logo depois que eu comecei, concluí a faculdade e logo parei. Voltei anos depois. Uma que eu vim morar em Lages e o setor aqui não existe, né? E comecei a trabalhar em outras coisas, e a literatura foi paralela. Em 2013, eu comecei a escrever meu segundo livro, que é o Segure Minha Mão. O segundo que foi publicado, né? Porque eu sou um bocado exigente, levo muito tempo para escrever e muito tempo para terminar. E a primeira vez que a gente escreve e conclui, a gente está na etapa mais fácil. A segunda etapa é cortar 40% do que a gente escreveu. A terceira etapa é mais difícil ainda. Daquilo que sobrou, corta mais 20%. E aí você vai começando a ver o livro ter qualidade. Porque quando a gente escreve, pelo menos no meu caso, não escrevo para leitores, né? Eu escrevo para mim, livros que eu gostaria de ler.
E teve livros que eu escrevi, tenho pronto, mas não acho que ninguém vai se interessar. Eu ainda talvez precise da autoconfiança que a Júlia tem, demonstrou, né? Justamente porque o tempo nos faz melhores escritores, melhores leitores, né? Segure Minha Mão, foram 7 anos escrevendo, mas foram pelo menos uns 15 de pesquisa, de leitura séria. E o Gado Novo, que é pequenininho, eu acho que o Gado Novo eu cortei mais do que devia. Ele é muito conciso, pontual, econômico, né? E Segure Minha Mão é um pouco maior, mas eu cortei metade dele, pelo menos. Acho que o que tirei dele daria um outro livro. E lendo hoje em dia, eu fico feliz que tem alguns trechos que eu digo, não, esse eu não deveria ter cortado mesmo. Porque a gente vai ficando mais rigoroso à medida que lê mais, né? Antes de escrever, a gente lê muito. E a gente lê livros, pelo menos eu, imagino que vou escrever sobre tal assunto, com tais conexões ou com tais caminhos. E começo a separar literatura direcionada. Vou ler isso. E daqui a pouco eu vejo que não era. Daqui a pouco busco livros técnicos, ou de filosofia, ou de história, que tem mais conexão com aquilo que eu imaginava do que com aquilo que eu separei. Porque no desenvolvimento artístico ou criativo, a própria obra, muitas vezes, te limita, ou te mostra os caminhos. Então, isso é o bom do desenvolver, do trabalho original, né, do escrever, do criar. E outra coisa curiosa, eu escrevi e concluí Gado Novo antes de me tornar pai. E eu comecei a escrever Segure Minha Mão no ano em que minha filha nasceu. E eu concluí, né, anos depois, e as experiências de leitura à época e hoje são muito diferentes, claro. Mas eu imagino, partindo da mesma cabeça, mesma ideia ou da mesma fonte, a leitura de um livro que nos traz essa jornada, essa caminhada, né, de 10 anos, como pai, especificamente, mudou muito. A leitura, os 2 livros tratam de histórias de pai e filha, os 2. E eu já sabia à época que eu ia ser pai de uma menina, quando eu estava escrevendo Segure Minha Mão. Mas não tinha ideia do que seria essa jornada, né? Ler hoje, como eu reli recentemente. O que eu imaginava à época e o que eu imagino hoje. Então, outro ponto de conexão que eu imagino que a literatura é com nós, conosco, né? Não na escrita, mas na leitura. A gente não lê um livro da mesma forma uma segunda vez, né? Normalmente porque nós estamos mais velhos, aprendemos mais, caminhamos mais, erramos, acertamos, e essa é outra forma de conexão. Nós vimos aqui a conexão pessoal, a conexão da experiência pessoal e o tempo, né? A gente pode encontrar partido político diverso, mas um ponto de conexão na literatura, na arte. A gente encontra pessoas jovens e pessoas mais experientes com ponto de conexão comum, com leituras diversas, com experiências diversas, né? Hoje é mais difícil para mim ter a centelha criativa que eu tinha quando eu era mais novo. Isso ficou muito evidente para mim. Como leitor, eu imagino que hoje eu estou mais habilitado, né? Então, ter essa percepção foi curioso para mim. Eu imaginei que eu seria mais criativo, eu seria mais dinâmico, quanto mais a idade tirasse meus cabelos, né? E me deixar algo em troca. Então, eu não sei se isso é bem ou não, porque, de repente, as ideias que surgem, elas são mais pontuais, são mais efetivas, né? Mas essa é uma coisa curiosa no exercício da escrita. Então,
troca de experiência com a leitura é enriquecedora, claro. Infelizmente, a leitura em si é algo solitário, né? Não se lê em duas pessoas, você não interpreta da mesma forma, você não consegue transferir aquilo que você entende, você tenta traduzir em palavras para a pessoa ter aquilo que você tem, né? Então, essa é uma das maiores dificuldades em se socializar a escrita, ou se trazer, como dizer, para a comunhão, a leitura, né? Perdão, comungar da leitura. Todos leem, todos gostam de falar daquilo que leem e de uma forma que a outra pessoa entenda, mas as coisas mais importantes a gente não consegue transmitir, eu imagino. Então a gente cria imagens, leitor, escritor cria imagens que dão aquela sensação, ou que tragam aquela carga de emoção mais próxima daquilo que a gente imaginou. É uma tentativa de tradução do sentimento, da ideia, que nós visualizamos e sempre nos frustramos, porque a gente não consegue. Mas essa tentativa, né, é igual à vida. A gente está frustrado o tempo todo com coisas que a gente não consegue alcançar. Mas não quer dizer que a gente não tente, né, superar o tempo que passa, vencer a morte, né? É inevitável, mas não quer dizer que a gente não vá ao médico quando está doente. E mais ou menos o murro em ponta de faca, que é a tentativa de escrever e tentar ser lido. Que mais? Outro aspecto, para não esquecer aqui. As duas capas. As duas editoras, elas, quando receberam os livros e, dentre tantos outros, selecionaram, fizeram contato, demonstraram interesse, elas arcaram com todos os custos e tal, mas eu briguei para escolher a capa dos livros, né? Esta aqui é de uma menininha búlgara. Eu pesquisando a imagem, eu consegui contato com um fotógrafo. Ele é um fotógrafo muito requisitado lá na Bulgária e ele é amigo dos pais dela. Estavam num passeio familiar e ele com a câmera tirando foto das pessoas, e no momento em que ela sentiu um friozinho, um calafrio, enfim, uma brisa, ele fotografou. E quando eu escolhi entre as opções que eu apresentei para a editora, eu tentei, tinha umas 5 ou 6 fotos diferentes. E eu justifiquei essa por aquilo, por aquele outro, por essa, por tal. E essa, eu disse, olha, não sei o que falar, mas é essa a minha favorita. E foi. E no Segure Minha Mão, essa é uma imagem, ela foi colorizada artificialmente, é uma foto famosa da Segunda Guerra Mundial. Ela é de um menino anônimo. A casa dele havia sido bombardeada em Londres. Os pais e o irmão morreram na noite anterior. E ele recebeu um casaco, estava sentado ainda em choque. Nos anos 80, ele foi identificado. Era um caminhoneiro na Inglaterra. Ele cresceu, enfim, e a foto havia rodado o mundo. Quem coloriu essa foto foi uma artista brasileira que mora em Londres, e ela fez um trabalho de colorização de imagens históricas. E eu fiz contato primeiro com a editora, eu perguntei se eles aceitavam a foto, e aí deram um aval. Eu fiz contato com a agência que detinha os direitos dessa imagem. E a Marina Amaral, a artista, ela fez o maior trabalho de reconstituição de cores para o Museu de Auschwitz, com cores nas fotos dos prisioneiros que foram mortos naquele campo.
Então, ela é reconhecida internacionalmente. Eu não consegui contato com ela, só com a agente dela. E, claro, a foto em si conversa com um personagem no livro, né? Que é um menino que teve uma história semelhante. E eu não falei deste ainda. Este livro a história se passa 100 anos atrás, onde hoje ocorre a guerra na Ucrânia. Então, todos aqueles territórios estão no livro, né? Foi escrito, comecei a escrever em 2013, já acompanhava muito a época, o que ocorria lá. Houve a invasão da Crimeia no ano seguinte, né? E há menções menções, alusões leves políticas no livro, mas nenhuma que interfira na obra. De 100 anos atrás vai falar sobre política daquela época, então, enfim, loucura. Sobre hoje, menos ainda. Não tem nada, nenhuma conexão, apenas a história em si. E que é uma família fugindo de um pogrom, ou seja, uma família de origem judaica, original de Varsóvia, fugiu para a estepe na região ucraniana próxima a Chernobyl e tenta sobreviver lá, numa casa isolada, para escapar de uma guerra que estava acontecendo. A guerra em si é baseada na guerra russo-polonesa dos anos 20. E nessa família há uma mulher grávida, há um pai, há um irmão e há uma senhora que trabalhava com a família e sobreviveu na fuga deles. Em determinada noite, essa mulher grávida, ela dá à luz a 2 crianças, é um parto terrível, uma dessas crianças nasce morta e ela, delirando ali, ela não percebe que havia uma segunda criança, que nasce muito fraquinha e com medo de que não sobreviva e seja uma segunda tragédia para ela. O pai e essa senhora que vivia com eles escondem a criança até o dia seguinte, para ver se ela vai sobreviver a primeira noite. A mulher acaba passando a noite, recupera-se um pouco e foge no dia seguinte. Depressão pós-parto e desespero em geral. E, por uma razão, a criança sobrevive, né? E a mulher vai embora, e esse pai tem de buscar a mulher, porque ouviu de um curandeiro que a salvação para a criança é a mulher. Então, ele passa os anos seguintes atrás dela, enquanto ela foge pelos campos de batalha, pelo teatro de guerra. Essa é a história, com muito resumidamente, né? E este livro foi lançado durante a pandemia. Felizmente, não foi feito o lançamento presencial, porque eu gosto de escrever, não gosto de falar, nem de participar em público de eventos assim, só em âmbito privado. E ele teve uma repercussão boa também, mas é um livro infilmável, né? Não é o nosso objetivo. E ainda hoje as pessoas algumas com as quais eu tenho contato, leitores novos me procuram e falam a respeito, né? Autores com os quais eu conversei e travei conhecimento, ainda fazem contato, mandam e-mails tirando dúvidas, principalmente depois da guerra na Ucrânia, né? E aí a gente conversa. Eu tenho, claro, um outro livro em mente, já estou trabalhando há vários anos, e imagino que dentro de uns 2, 3 anos ele esteja pronto. Vai ser um diferente do outro, muito diferente do outro, tanto a forma da escrita, quanto a história, quanto os elementos tratados, né? Porque não só a vida vai passando e nos trazendo experiências, mas a nossa jornada de leitor também, com assuntos novos, com leituras novas,
e estímulos novos. Eu não quero repetir o que eu já fiz, né? Como a Júlia mencionou, a gente tem de ser honesto, buscar ser verdadeiro no que a gente coloca, né? E mesmo que haja um erro de julgamento numa decisão de caráter literário ou num caminho que a história se apresente, que seja um erro honesto, né? E então eu não deixo de escrever, ou eu escrevo diferente porque daquilo que eu achei, do que eu gostaria de ler. Esse é o meu norte. Esse eu acho que eu sei que muitas vezes eu teria mais leitores ou teria uma aceitação maior se eu tivesse feito diferente. Principalmente esse segundo livro, né? Mas eu preferi fazer da forma que eu acho mais honesto, mais digna mesmo com o meu trabalho. Nunca busquei e imagino que nunca terei retorno financeiro em relação a isso, né? Não viver disso. E isso é muito libertador, porque aí eu posso tomar o caminho que eu quero. Né? Tem livro que eu não vou conseguir publicar, mas eu fiz como eu quis, né? Com a liberdade total. E, claro, haverão outros que eu terei de ceder se houver encomenda, se eu tiver de escrever filmes, se eu tiver de escrever seriado, se eu tiver de escrever um livro sobre tal assunto, né? Que é uma janela aberta. Viver disso também é uma possibilidade. Mas não deve ser jamais a meta, né? Porque aí a gente está se rendendo. Porque eu não acredito que eu tenha conhecido um escritor autêntico que não estivesse escrevendo de coração. E quando você começa a vender o seu ideal, né, você já não é mais aquilo que você se propôs a ser. Você pode vender o seu trabalho, né, mas não aquilo que você acredita, né? Então, esse também é outro ponto de convergência que a vida nos ensina, né? E que a gente pode trazer pessoas de qualquer idade para ler, para escrever, para participar. Voltando para concluir o ponto curioso aqui. Numa arena de debates acalorados, que é este, em que muitas vezes em que eu disse, não, eu não quero nem chegar perto as coisas que eu já vi falarem lá. E outras vezes eu disse, poxa, tem tanta coisa boa ocorrendo também, né? A política é o motor do mundo. A gente queira ou não. Os maus não nos querem por perto, né? E quando a gente vê pessoas boas que querem trazer para o púlpito político, que é o caso, o olhar sobre a literatura, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre pontos de convergência, né? Isso é inspirador porque a gente vê alguma luz partindo dessa seara, né? Dessa construção também. Então, para concluir de novo, desculpa por tomar o tempo de vocês. Eu espero que aqueles que comprem e leiam tenham uma melhor ideia ao meu respeito depois de ler o livro, tá bom? Claro, vamos lá. Vamos exibir alguma coisa na tela para eu falar algo a respeito. Pronto. Deixa eu ler o comentário ali. Segure Minha Mão é um romance arriscado, obsessivo e audacioso em sua busca por intensidade. Tem algo de insólito, mas é só mesmo tempo fundamentado numa solidez... mas é ao mesmo tempo fundamentado numa solidez radical. A fisicalidade de cada detalhe da narrativa produz um acúmulo hipnótico. Talvez não seja uma experiência para todos, mas sem dúvida é única.
e construída com o rigor e a determinação que definem um grande escritor. Daniel Galera, um dos maiores escritores contemporâneos do Brasil. É isso aí. Ele é meu amigo. E só para comentar a primeira foto, né? Foi o Gugu Garcia que fez a foto para a capa do livro, para a orelha do livro. Tomando um chá, olhando na janela, com a touquinha, né? No primeiro livro, eu estou cabeludo pra caramba, na primeira orelha. Das coisas que imaginava que não iriam acontecer. Hoje, uma, que eu iria ter cabelo, né? No segundo livro. E outra que fiquei curioso. Na época do primeiro livro, não gostava de água com gás. E hoje eu gosto de água com gás. Nessa toada, minha esposa vai se mostrar corretíssima. Tenho mais uns 10 anos, vou começar a gostar de sopa também. Era isso. Obrigado, desculpa pelas piadas ruins. Agradecemos imensamente ao Guilherme, ao Guili Tomasi, assim que ele é chamado e conhecido nacionalmente. Cada fala, cada emoção, cada manifestação nos mostra cada vez mais que cada ser é único. E nós temos que respeitar as pessoas, os seus hábitos, as suas maneiras, o seu trabalho, aquilo que vem de dentro de si, que é a produção. A escrita é o resultado daquilo que nos inspira. E este escritor cineasta nos trouxe também, junto com a Júlia, uma aula. Aqui nós temos estudantes da Escola Pinto Sombra, do Centro Educacional, da Uniplac, do curso de Letras e também da FACVEST. E tenho certeza que esta noite nos brindou, vocês nos brindaram com inspirações, com momentos em que a gente para e pensa, será que isso está bom? O que eu estou produzindo é legal? Não importa se não for legal para os outros. Importa é que ele seja bom para mim. As dificuldades de criarmos, de produzirmos, e principalmente hoje, em publicarmos, é intensa. Elas são intensas. Mas a gente tem que sempre, sempre ir em busca dos nossos sonhos. E agora passo a palavra à nobre vereadora, professora Elaine Moraes. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar de maneira muito especial e regada de muita admiração a proponente dessa matéria, que preside essa sessão nesta noite, a qual me dá o prazer de estar ao seu lado. Vereadora, professora Suzana Duarte, minha colega também de bancada. Cumprimentar a todos, a todas as convidadas, a todos os convidados, né, a todas as instituições, a todas as parcerias nesse trabalho tão importante para a nossa cidade de Lages, que acontece por meio da Câmara de Vereadores, através da proposta, num primeiro momento ousada, né, vereadora? Muito. Mas possível. E a prova está aqui, né? Cumprimentar a todos que nos acompanham de maneira presencial e também aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais desta Casa Legislativa. Dizer que, de fato, esta casa, ela é a casa do povo. Ela é a casa onde nós trazemos a voz da população. Onde, como diz o Gui, é um pouco estranho, né? Aos olhos de muitos, estarmos trabalhando uma pauta como a literatura. Mas ela não deve ser estranha. Ela é uma pauta necessária. E ao mesmo tempo em que a gente intensifica a importância dessa temática, a gente também reflete o quanto que perdemos em nosso município.
falas trazidas pelas senhoras e pelos senhores. Dizer que nós procuramos intensamente dentro desta casa fiscalizar e cobrar. Boa parte daquilo que foi dito, nós já cobramos. Nós fiscalizamos, nós encaminhamos. E esta proposta, ora, trazida por meio da Câmara de Vereadores, através da vereadora Suzana, a gente espera que sirva de impulso, de exemplo, que instigue o Poder Executivo a entender a importância da temática. O primeiro passo foi reiniciado. E que a junção, a união, a parceria de todas as instituições que se fazem presente, que ela não se encerre nesta semana literária, que ela fortaleça as nossas lutas dentro desta casa, para que a gente consiga, né, vereadora, resgatar algumas situações que aqui já foram abordadas e criarmos outras, porque Lages não pode retroceder. Nós temos que olhar para frente, olhar para o futuro. E precisamos urgentemente resgatar as nossas bibliotecas, professor Cadu, as nossas bibliotecárias. Nós precisamos ter um espaço atrativo para que as nossas crianças queiram ter acesso aos livros, porque muitos só têm esse acesso lá no ambiente escolar. Que a gente abra a mente, que a gente entenda que fotos e imagens não resolve mais para a sociedade, e sim ações e resultados. Então, eu não posso deixar de cumprimentar novamente, dizer que estamos juntas, vamos defender sim a educação, vamos defender sim a cultura, o esporte, o lazer. E junto com tudo isso, bater o pé muitas vezes aqui na tribuna, discutir, brigar. E a força da mulher chega fazendo diferença aqui dentro desta casa, né? Não que antes não tivesse, mas esses momentos, como a gente vive, né, nesta noite, eles têm sido bem maior, bem mais intenso, porque a sensibilidade da mulher acaba instigando pautas que alguns estranham neste momento estar sendo debatido nesta casa legislativa, mas que não podem mais entender como uma pauta que não pode ser discutida aqui. Então, agradecer a cada um, a cada uma que participou, que se fez presente e que se doou esse tempo, e eu sei que essa é a primeira de tantas outras edições, né? Esperamos, né? Agradecer a Júlia, que nos fez... A gente trabalha todos os dias juntas, né, Júlia? Mas eu preciso te dizer que eu me emocionei com você. Parabéns. Gratidão por todo o aprendizado. E ao Gui, a gente já conhecia a obra, mas é sempre uma honra ter alguém de tamanho know-how, né, com um olhar tão amplo, fazendo parte, né, de todo o trabalho que a gente procura propor. Suzana, parabéns. E esse evento, a primeira semana literária, prova, né, neste momento, que ela foi um sucesso. E o destaque, e ela vai ser muito maior ainda nas próximas edições. Olha o desafio, vereadora, mas estamos juntas sempre. Uma boa noite e muito obrigada. Realmente a responsabilidade está aumentando a cada dia, mas a gente fica feliz, porque é uma das pautas que a gente traz aqui constantemente, não é, vereadora professora Elaine, a educação. E é a educação que transforma o mundo, e é isso que nós precisamos fazer, transformar as pessoas, as situações, do dia a dia. Mas precisamos estar
com a leitura e a escrita ativas, para que isso realmente aconteça, para que o conhecimento amplie, né, os nossos horizontes e as nossas ações. Porque aquele povo que não lê, que não escreve, ele não se desenvolve. E nós queremos, sim, o desenvolvimento da nossa Lages, da nossa gente, das pessoas que aqui convivem conosco. Por isso estamos nesta Casa Legislativa com este tema, trazendo pessoas ilustres, pessoas com conhecimento intensos, para que nós possamos também aprender e transformar as nossas atitudes, o nosso dia a dia. E sempre, sempre unindo forças, jamais dividindo. Então, agradecendo mais uma vez ao Guile, a Júlia, as nossas instituições, as pessoas presentes, eu gostaria de encerrar com uma poesia de uma escritora lagiana que mandou também, Guilherme, a sua poesia, e ela foi selecionada no Panorama Literário Brasileiro de 2007 e 2008, as melhores poesias de 2007. E eu me vejo nela. Marilda de Fátima Wolff, Lages, Santa Catarina. Maria 2. Maria que lava, que passa, que esfrega, que brilha. Sonha, Maria, sonha. Maria que chora, que ora, que planta. Dança, Maria, dança. Maria que cozinha, que caminha, que borda e que engorda. Pinta, Maria, pinta. Maria que cansa e descansa. Maria que escreve, escreve. Maria que cria, cria. Inventa, Maria, inventa. A mente você alimenta no tempo, com o tempo que tem. Viaja, Maria, viaja. Inventa o tempo, carrega no vento. Viajores de grandes amores, de tempos de antes, de tempos de depois. Canta, Maria, canta, encanta, conta para nós, conta, Maria, conta. Com esta poesia, eu encerro as atividades desta noite, informando a todos que nós, ao encerrarmos a sessão, estaremos aqui com o Guile Tomasi para fazermos uma sessão de autógrafos. Muito obrigada a todos que estiveram presentes conosco, a vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. E declaro encerrada esta sessão especial. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você.